Olá, alma abençoada! Se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus, eu sou oraculista, astrólogo e mago, e nesse vídeo eu vou fazer uma leitura do mapa da lua minguante da lunação de Áries de 2022, já estou aqui com o mapa para poder fazer a interpretação, e vou fazer também uma leitura de cristais, que é chamada de cristalomancia, com escolhas para você poder sintonizar com a sua intuição e receber os melhores aconselhamentos para sua vida, para esse momento, para você realmente colocar boas intenções nos seus rituais, nas suas magias, para poder canalizar a energia dos astros da melhor maneira, para que a sua vida possa progredir. Então, o que é importante entender primeiramente com relação a uma lua minguante? Lua minguante fecha um processo. Então, ela é uma lua que traz a integração e o processamento de aprendizados. Essa é uma lua mais introspectiva e por vezes silenciosa, que pede mais meditação, que pede um olhar mais para dentro, para refletir sobre o que aconteceu, principalmente nas últimas 3 semanas, para entender para onde nós podemos caminhar daqui para frente na próxima lua nova, a partir do plantio de novas sementes na nossa vida. Então, nós estamos fechando a primeira lunação do ano astrológico de 2022, que é regido por Mercúrio. Então, agora, o tema desse ano tem tudo a ver com comunicação, conhecimento e tudo mais. E como nós usamos as nossas palavras, como nós nos relacionamos com as outras pessoas, principalmente em relações, por exemplo, com os vizinhos, com os colegas de trabalho, com outras pessoas, às vezes com membros da nossa família, mas que não são necessariamente tão íntimos assim, que são aquelas pessoas que é muito mais fácil a gente julgar, a gente olhar e às vezes sem nem conhecer, a gente simplesmente olha para aquela pessoa e tem um preconceito com relação a ela, ou então tem um pré-julgamento com relação ao que ela é, ao que ela faz ou alguma coisa desse tipo. Esses temas de Mercúrio, eles vão ser relevantes para entender mesmo como que nós podemos entender um ao outro aqui enquanto sociedade também. E por que que eu digo isso? Porque nós temos Saturno em Aquário ainda esse ano, agora, neste momento, deste fechamento, dessa lunação, Saturno está sozinho ali em Aquário, só a Lua que está agora entrando em Aquário, mas como a Lua é muito rapidinha, muito rápido, ela passa ali por Aquário. Essa lua está acontecendo no dia exato de 23 de abril de 2022, tá? Mas não precisa se fixar a datas, justamente porque a lua acontece uns dias antes, uns dias depois, a energia já tá por ali. Então não precisa se preocupar, nossa, mas eu preciso fazer o meu ritual nesse dia. Não, não precisa fazer nesse dia, tá? Já é bom você saber isso, tá? Ok, então, como eu estava dizendo, Saturno está agora, né, o último dos moicanos ali. Ficou só ele sozinho em Aquário, enquanto todo mundo foi embora para Peixes. Desde 2020, finalzinho de 2020 para começo de 2021, com a conjunção, que é a união de Saturno e Júpiter em Aquário, nós tivemos um movimento em Aquário, uma movimentação, a galera ali em Aquário, e agora nós estamos efetivamente caminhando para uma energia pisciana. Esse ano, de fato, já sabíamos que seria marcado pela passagem de Júpiter em Peixes, mas Júpiter vai dar um pulinho ali em Áries, vai voltar para Peixes, para ele poder entrar depois em Áries definitivamente no final de 2022, para 2023 ter mesmo essa marca de Júpiter em Áries, mas justamente por conta de Netuno também estar em Peixes, e Netuno é o regente de Peixes, e Júpiter é o co-regente de Peixes. Júpiter era o regente de Peixes lá atrás, principalmente na Idade Média e tudo mais, antes de descobrirem Netuno, basicamente. Até a descoberta de Netuno, Júpiter regia Peixes. Então, agora, o regente moderno de Peixes é Netuno, e Júpiter ficou como o coadjuvante, mas que também tem energias ali associadas à espiritualidade, às energias, enfim, de um crescimento espiritual. Tem toda uma questão aqui do mestre espiritual também, associado a Júpiter e tudo mais. O que está acontecendo agora? Que é importante entender. Os dois estão se encontrando em Peixes. O que isso significa? Significa que nós temos um momento que podemos chamar de histórico. Eu já venho falando principalmente do portal 22 de fevereiro de 2022, a questão reversão kármica, abertura de luz para a humanidade, despertar coletivo, etc, etc, etc. Eu estou falando sobre isso já há algum tempo. Eu falo sempre aqui nos vídeos sobre esses trabalhos, justamente porque isso é parte também do meu propósito aqui. Mas o que é importante entender é que naquele momento, daquele portal, nós tínhamos uma energia que era numerológica.
Ou seja, era da sequência numérica, que é uma questão muito mais dos nossos padrões mentais, aqui enquanto humanos, e da nossa matemática, da nossa contagem tridimensional de tempo, que fez com que houvesse essa abertura de energia. Agora, nós estamos vivendo a abertura de energia desse despertar coletivo, dessa coisa toda que eu já venho falando de lá pra cá, agora nos astros. Os astros estão mostrando realmente essa abertura. Então, a união de Júpiter com Netuno em Peixes vem para trazer um grande boom para a espiritualidade. Eu acredito que para os próximos 12 anos, principalmente, é quando isso vai ser mais intenso, porque sempre que nós temos duas coisas no céu, tá? Vamos chamar de coisas porque, enfim, tem planeta, tem estrela, tem de tudo ali, né? Tem asteroide, enfim. Então, quando nós temos a união no mesmo grau, no mesmo ponto, de dois seres celestes, né? De dois planetas, enfim, de dois astros no céu, nós temos é como se fosse uma lua nova, só que aqui é na união de Netuno e Júpiter. Então, da mesma forma que nós temos lua nova, lua crescente, lua cheia e lua minguante, que são os ciclos relacionados a lua e sol, nós temos esses movimentos também relacionados a qualquer outra combinação que você quiser fazer aqui no mapa. Então, olhando para o céu, o que nós podemos entender? Nós temos ciclos. Por isso que eu falo, nós vivemos ciclos pequenos, dentro de ciclos grandes, dentro de ciclos maiores ainda, dentro de ciclos gigantescos, que é, por exemplo, o caso, nós estamos, transição de eras de aquário. Gente, isso é um ciclo gigantesco, dura mais de 24 mil anos, tá? E aí nós temos ciclos pequenos, como por exemplo o ciclo da Lua, que dura aproximadamente 28 dias. E aí nós temos alguns ciclos um pouco mais intermediários, como o de Júpiter, que é 12 anos. Então cada ciclo vai ter a sua importância. O que acontece? Júpiter, como leva 12 anos para poder dar a volta no Sol, e aí por consequência aqui na mandala astrológica, ele se encontra com Netuno aproximadamente a cada 12 ou 13 anos, mais ou menos, é nessa faixa de tempo. E Netuno fica 14 anos, aproximadamente, em cada um dos signos. E aí, se nós formos fazer 14 vezes 12, eu não sei fazer essa conta, gente, porque eu sou de humanas, eu tento. Eu tento aqui o meu melhor poder lidar com a matemática. E eu sou bom em matemática, na verdade, mas eu não decoro muito tanto número assim, porque por enquanto é muita coisa pra minha cabeça. Mas enfim, de qualquer forma, eu sei que é mais de, enfim, na faixa de 160 anos, que Netuno fica, né, dando essa volta ao redor do Sol. Ele é bem lento, e assim como Plutão também é mais lento ainda, enfim. Então, quer dizer, 14 anos que Netuno fica num signo e 12 anos que Júpiter dá uma volta. Então, nesse ciclo, se nós formos pensar num reloginho, nós temos aqui Netuno e aqui Júpiter. Eles se encontraram. Então, Júpiter dá um mais rápido, e aí ele se encontra aqui com Netuno. Aí depois ele vai de novo. Mais um pouquinho. Aí mais uma, entendeu? E assim vai indo até eles poderem se encontrar em um mesmo signo de novo. Então assim, como a cada 13 anos eles se encontram, então abre-se um ciclo em uma determinada energia, em um determinado signo. Agora, para eles se encontrarem no mesmo signo, aí é um ciclo muito maior. Leva cerca de 140 e tantos anos, quase 150 anos, é mais ou menos por aí que leva o tempo para Netuno dar praticamente uma volta inteira e Júpiter voltar para um ponto, enfim, para eles se encontrarem naquele mesmo signo. Por que eu tô falando tudo isso? Porque Peixes, como é regido por Netuno e corregido por Júpiter, é muito especial o encontro dos dois ali, porque é onde eles estão em casa. É onde eles têm a sua potência energética a maior possível. Então, esse encontro aconteceu pela última vez lá por volta de 1870, enfim, por aí. E aí, abriu-se um ciclo de 12 anos ali, de uma energia mais potente naquele momento. Então agora, nós vamos viver uma energia relativamente parecida com a energia que se abriu naquele momento. Então, o que é que eu acredito, considerando as informações também que eu venho tendo da espiritualidade, algumas coisas aqui, que esses próximos 13 anos, principalmente, são anos que vão trazer um grande despertar para a humanidade. Nós não sabemos ainda para onde nós vamos caminhar enquanto coletivo a partir de tudo que está acontecendo agora. Mas eu tenho uma pequena noção, na verdade, de o que pode vir a acontecer, principalmente considerando que aqui, Peixes,
é a era da qual nós estamos saindo e que fala sobre espiritualidade, mas que, na sombra, fala sobre a energia da religião em si, não da espiritualidade livre, não da luz, do amor incondicional, da energia mais pura, mas vai falar sobre o dogma, vai falar sobre a energia da cegueira espiritual e principalmente a energia de pessoas que se prendem a religião, enfim, a um ser ou alguma coisa, um mestre ou alguma coisa desse tipo, e aí seguem cegamente sem ter a menor capacidade reflexiva. E o que nós vimos na humanidade foi justamente esse movimento, nesses últimos 2000 anos, de muita cegueira espiritual, de muita coisa que foi escondida, de muita coisa que foi oculta. É claro que eu falo isso de uma perspectiva de Ocidente, porque foi muito isso que aconteceu por conta do cristianismo e tudo mais. Em outros lugares do mundo, nós não temos acesso à história toda, muitas vezes, para poder saber realmente o que é que aconteceu e tudo mais, se teve algum país, algum lugar no mundo que viveu o aspecto luz da Era de Peixes. Mas a certeza que eu tenho é que nós aqui no Ocidente não vivemos o aspecto luz da Era de Peixes, acredito que em praticamente nenhum aspecto. Se vivemos, foi assim, 0,01% do que poderia ter sido. Então agora que nós estamos transicionando para a Era de Aquário, nós estamos entrando em um outro movimento que traz muito mais liberdade, porque Aquário é o signo da liberdade, é aquele que rompe barreiras, é aquele que rompe com o status quo e com tudo aquilo que prende. Urano, que é o regente de Aquário, é justamente o rebelde, é o revolucionário. Então, nós estamos entrando agora em um momento que nós estamos na transição de Peixes para Aquário e nós estamos rompendo justamente com essas sombras de Peixes. E aí nós temos esse lindo encontro de Netuno e Júpiter aqui, justo perto dessa lunação de Áries, né? No momento, na verdade, dessa lunação de Áries, mas perto dessa lua minguante, que vai trazer um fechamento dessa energia para nós podermos plantar em Touro uma energia mais concreta, mais material e mais palpável do que significa toda essa magnitude espiritual que está sendo trazida por Netuno e Júpiter. Então nós estamos realmente vivendo um momento muito único. É um momento em que, como eu já tinha dito na época do portal, o portal em si é o portal mais poderoso do milênio. Mas a grande certeza que eu tenho, mesmo que nós tenhamos e venhamos a ter outros portais poderosos por conta da sequência do número 2, porque nós estamos no milênio 2000, então o que eu sinto, o que eu percebo, por conta de todas as energias, é que pelo menos para esse momento, esse realmente foi o portal para esse século, sabe, para esses próximos 200 anos, assim, de uma chibatada espiritual, de uma certa forma, que é pra gente acordar na marra, sabe? Júpiter não é sutil. Júpiter traz uma energia que é gigantesca, é o maior planeta do nosso sistema solar. Então, quando Júpiter vem, ele aparece, ele faz as coisas, gente, não tem o que segura. Então, agora, considerando esse alinhamento, considerando essas coisas todas, nós temos muita energia para processar. E essa lua minguante está sendo aqui um momento muito propício e satisfatório para o processamento das energias piscianas. Porque nós temos em Peixes aqui Juno, Marte, Vênus e Netuno e Júpiter. E Júpiter está bem na frente desse carro. Então é como se Júpiter estivesse puxando um trem mesmo de energia de falar assim, gente, agora é a hora da expansão espiritual. Mas não é todo mundo que tem o preparo para esse despertar ainda. Então, vamos com calma. Então, vamos... porque é uma lua minguante, né? Então agora o que está acontecendo é, vamos processar essa energia e vamos ver se a gente consegue trazer essa energia espiritual para a materialidade taurina, que é uma coisa que nós precisamos. E, considerando que nós temos Urano em Touro, e Urano vem para trazer revoluções, que nós vamos ver mesmo materialmente falando, porque ele está em Touro, então eu acredito muito que essa temporada taurina vai trazer alguns sinais, algumas coisas, eu acredito que vai ter alguma ruptura, vai ter alguma questão, ou de instituição religiosa, ou de alguma coisa, ou algum escândalo, entendeu? Porque como é ano de Mercúrio, então assim, é notícia, nós vamos ficar sabendo de notícias, de coisas, tudo mais, que vão dar o que falar, sabe? E considerando que Gêmeos vai estar muito movimentado esse ano também, porque, enfim, Mercúrio vai ficar retrógrado em Gêmeos logo logo, aí depois nós temos outros planetas que vão entrar em Gêmeos, Marte vai ficar retrógrado em Gêmeos no final do ano, gente, olha, Marte quando fica retrógrado, eu falo por experiência, quando ele ficou retrógrado em 2020 em Áries, foi assim, o caos, né, ele só fica retrógrado a cada 2 anos, não é uma coisa assim
tão normal, né, de acontecer, justamente porque todos os planetas praticamente ficam retrógrados todo ano, com exceção de Marte e Vênus. Então, quando Marte e Vênus ficam retrógrados, é importante a gente dar uma atenção a mais. Então, mais uma vez, estamos aqui em um ano, e aí é Gêmeos que vai estar movimentado, justamente, que é o signo regido por Mercúrio, que é o regente do ano astrológico. Vocês estão entendendo a sincronicidade de tudo que eu tô falando? Eu sei que às vezes eu fico falando as coisas aqui, e pode ser muita informação, para quem não entende tanto assim de astrologia, para quem ainda tá muito no começo, mas, gente, isso é praticamente uma aula mesmo de astrologia, o que eu tô fazendo aqui, para que você possa entender não só o que tá no mapa, mas também o que tá na energia. E, apesar de a energia ser diferente para cada pessoa vai receber isso. De um jeito ou de outro, todo mundo recebe a energia. De algum jeito, todo mundo recebe. Não tem para onde correr. Enquanto nós estamos aqui, com os nossos pezinhos na Terra, ou então, enfim, né, mesmo quem tá, às vezes em barco que tá cruzando o oceano, não interessa, mas quem tá aqui, entendeu? Na energia gravitacional do planeta Terra, nós estamos sujeitos às energias do céu. Não tem para onde correr. Então, é importante entender que tudo que está acontecendo agora está vindo mesmo para uma espiritualização maior. E que está vindo para outras pessoas que não querem se espiritualizar com uma energia de muito caos, e da pessoa se sentir muito perdida, e da pessoa tá, assim, se sentindo desorientada, sabe? Assim, eu tô percebendo mesmo uma energia que tá vindo, que tá falando assim, meu bem, ou você se espiritualiza, ou você vai entrar num estado de surto e loucura. E não é à toa que nós estamos passando por, assim, um momento, assim, na humanidade de tanto suicídio, sabe? De tantas pessoas que, sabe, que não conseguem mais se conectar aqui com a Terra. É porque não estão mais na vibração do que a Terra tá realmente evoluindo para se tornar. Então, enfim, eu acabei falando bastante aqui do mapa, não falei tanto de pontos tão específicozinhos e tudo mais, porque falar de Netuno e Júpiter era muito mais importante hoje, mas o que é importante entender é que a Lua está fechando esse ciclo de Áries para integrar essas energias e para nós podermos entender onde a nossa individualidade se encaixa com toda essa espiritualidade que está se despertando no coletivo e como que o meu propósito individual pode se encaixar com o coletivo. A Lua acabou de passar por Plutão em Capricórnio também, então tem muitas questões mesmo de qual é a minha ambição, qual é, assim, a minha missão, o meu propósito, o que eu quero viver nessa vida realmente, que está ligado ao meu íntimo mais profundo e como que eu posso trazer isso de uma forma que seja boa, não só para mim, mas também para as pessoas ao meu redor. Essa é a grande pergunta que foi de toda a alunação de Áries, na verdade, mas que vai continuar sendo em outros aspectos e de outras formas, porque nós estamos entrando na era de Aquário, então não tem pra onde correr, tá? Meu conselho, se você ainda não está conseguindo, enfim, se harmonizar tanto assim com as energias, se você ainda não está conseguindo olhar para as pessoas e perdoar, por exemplo, ou sentir um amor incondicional, ou algo nesse sentido, todos os rituais que você fizer, faça uma vez por semana um ritual e escreva isso. Eu perdoo. Eu já sou uma pessoa que sabe perdoar. Eu sou alguém que consegue ter amor incondicional por todos os seres do planeta, do universo, etc, etc, etc. Faça decretos, afirmações positivas, mas faça alguma coisa. Porque se você não começar a movimentar a sua energia, se você principalmente não alinhar a sua fala com aquilo, enfim, se você não alinhar a sua fala primeiro, não tem como que você venha a fazer depois realmente estar alinhado com aquilo que você pensa. Porque se a gente não começa a mudar o nosso padrão na cabeça, nós não conseguimos traduzir em realidade prática aquilo que é necessário. Então por isso que decreto é uma coisa muito poderosa, por isso que eu falo tanto do decreto de reversão kármica, desse portal do dia 22 de fevereiro de 2022, porque é o comecinho, é a pontinha do iceberg. Eu ainda vou trazer tanta coisa, gente, vocês não têm noção. O que os espíritos vêm me falando já, assim, cada dia é uma enxurrada de coisa que eu escuto e que eu vejo e que eu fico sabendo e que eu falo assim, gente, o que eu faço com tudo isso? Eu não tenho condições tridimensionais, eu digo mesmo, de tempo, de energia, de energia, por exemplo, de conseguir ficar acordado para conseguir fazer tudo que eles me pedem para fazer, porque às vezes é muita coisa. E aí eu fico assim, nossa, como que eu vou fazer isso? Eles falam, não, calma, tudo tem o seu tempo. Gente, eu faço planilhas, eu tenho documentos no meu computador com incontáveis rascunhos de coisas que eu tenho para fazer para os próximos anos e tudo mais, envolvendo esses movimentos dos planetas, porque a gente não pode mais ficar parado com esse despertar espiritual. Eu não sei ainda o que eu vou fazer com tudo isso, para falar bem a verdade. Eu não sei. Porque o que eles me falam também, eu só consigo entender até um determinado ponto. Tem coisa que eles me mostram que eu fico assim,
eu guardo a energia pra mim porque eu não tenho o que fazer com aquilo. Então, assim, eu tô falando, assim, até um desabafo. Né? Porque, meu, tem hora... Nossa, tem hora que se a gente não se cuidar mesmo, a gente fica meio maluco no meio disso tudo que tá acontecendo. E eu que tenho, né, esse canal aberto e tudo mais, comigo a coisa é assim, é o tempo todo. E eu preciso passar isso de alguma forma. Essa que é a questão. Então eu espero que você esteja conseguindo receber. E se você tiver alguma dúvida, se você quiser que eu explique mais aprofundado sobre algum tema, se você quiser que eu traga alguma aula sobre alguma coisa, me fala, deixa nos comentários, vamos interagindo, porque assim eu consigo saber o que é realmente a demanda das pessoas que estão aqui comigo, tá bom? Então vamos lá agora para a cristalomancia, e você vai escolher entre um dos elementos, ou o elefantinho dourado, ou o Buda dourado. Pra quem já segue aqui o canal já sabe que eu sempre uso esses dois, porque eu amo as coisinhas douradinhas. Então vamos lá, elefantinho ou Buda. E eu vou começar com a leitura do elefantinho. Então, para você que escolheu o elefantinho, eu peço, por favor, por amor, que você respire fundo, primeiramente, para nós estabelecermos aqui a conexão com esse portal da cristalomancia. E eu peço que sejam abertos os registros acásticos meus e de quem está me ouvindo neste momento, para que sejam reveladas as informações e as energias que precisam ser trabalhadas no ritual, no próximo ritual de quem está me ouvindo neste momento. Peço que haja aqui a conexão com a lei da verdade e com as leis do tempo, para que a verdade superior seja revelada. Gratidão, gratidão, gratidão. Ok. Certo. Uau. Ok. Então, primeiramente, o que eu estou percebendo aqui é que você está numa energia que me parece que você já está um pouco sem paciência para alguma coisa. Essa é a primeira coisa. E eu sinto que essa falta de paciência está vindo principalmente porque você tem algum desejo, você tem alguma coisa que você quer alcançar, algum lugar para onde você quer ir, alguma coisa que você quer fazer, e essa coisa está demorando. E essa coisa não está sendo exatamente no ritmo que você gostaria que ela fosse. E o que está acontecendo aqui é que, principalmente para quem quer viajar, tá? Para quem quer, principalmente viagem internacional, ou então para quem está buscando, por exemplo, uma especialização, seja no exterior ou não, para quem está buscando, por exemplo, um mestrado, um doutorado, alguma coisa nesse sentido. Ou para quem também está esperando alguma questão judicial sair, enfim. Pessoas que estão dentro dessas coisas que eu falei. A energia aqui para você está vindo para uma limpeza, que precisa de uma limpeza primeiro para que essa coisa que você está desejando possa dar certo para você. Eu percebo que você tem coisas para poder desenvolver em você. Eu percebo aqui que existe uma energia de você precisar acreditar mais no seu potencial, de você poder acreditar cada vez mais na energia que você tem e que é capaz de direcionar você para os seus sonhos, para suas metas, para os seus objetivos e tudo mais. Você tem uma bênção e uma proteção espiritual de outro mundo mesmo, assim, é uma coisa muito profunda. Eu percebo mesmo aqui uma energia de você recebendo muitas bênçãos do universo, mas é principalmente proteção. Eu vejo que você tem uma fé muito grande, eu vejo que você tem uma energia de confiar muito na espiritualidade, e é importante que você se mantenha confiando na espiritualidade, porque existe aqui alguma espécie de energia, de corte, de limpeza, de alguma coisa relacionada ao seu passado, à sua ancestralidade, a questão de vidas passadas também. Eu vejo que tem alguma coisa aqui que está vindo para uma purificação, que está vindo para uma limpeza e que está vindo mesmo para poder romper com situações, padrões e questões kármicas que até o presente momento vieram impedindo você de conseguir se sentir mais em liberdade. Eu percebo que você tem uma natureza muito livre de querer, enfim, ser o melhor que você pode ser e de, enfim, de querer sempre ir mais longe. Eu percebo você aqui numa energia de que você, quando põe um objetivo, você consegue correr atrás, você consegue encontrar energia para poder correr atrás do que você busca, mas ao mesmo tempo existia, até esse momento,
alguma coisa que ainda te prendia muito. E agora tá vindo aqui uma energia para poder abrir os seus caminhos. Então, se você sente que você ainda tem alguma questão familiar, alguma relação com algum ancestral que está desajustada, que precisa ser trabalhada, que precisa ser limpa, que precisa ser purificada, esse é o momento de você pensar ou especificamente nessa pessoa, para você poder fazer um corte energético, um divórcio energético praticamente com essa pessoa, uma separação energética total, ou então de você lançar uma energia para a espiritualidade poder ajudar você a fazer isso com toda a sua ancestralidade familiar. Eu recomendo, se você ainda não fez, o decreto de reversão kármica, que você faça. O link vai estar aqui na descrição, na parte onde está escrito para assistir a seguir. O último link dali é a reversão kármica e você pode fazer para poder ajudar nessa situação. Você pode intencionar especificamente para essa questão, principalmente caso você já tenha feito uma vez, mas se você nunca fez, você não precisa direcionar especificamente para nada. Simplesmente abra o seu campo de energia para poder fazer essa limpeza. E para outras pessoas que estão buscando relacionamentos, principalmente, eu vejo aqui uma energia de as coisas estarem se abrindo aos poucos, tá? Então, se tem alguém aqui que está me ouvindo, que tá num desespero, assim, para querer encontrar alguém, que ainda não encontrou sua alma gêmea ou alguma coisa nesse sentido, calma. A coisa tá sendo processada. Ainda tem alguns meses para essa coisa conseguir realmente vir. Porque o que é para vir para você é para vir por uma energia mesmo de merecimento divino e é para vir uma conexão de almas muito profunda, é para vir aqui mesmo uma energia de alma gêmea para você. Mas é aquilo, você precisa ter paciência também, porque como eu falei, eu tô percebendo uma energia de impaciência com relação às coisas e é importante você continuar focando na questão amorosa e nutrindo essa energia para que você consiga se direcionar para isso, para que o universo abra esse caminho para você e traga isso para você. Algumas questões familiares podem estar atrapalhando nessa situação também, então é importante você pensar a respeito disso, se você está repetindo algum padrão familiar, ou então se você percebe problemas de relacionamento na sua família. Então, é importante limpar para que você não passe pelos mesmos problemas. E eu percebo aqui também uma energia de você agora. É como se tivesse despertado um fogo dentro de você para as coisas poderem acontecer, que você falou, agora chega, eu não aguento mais, eu não quero mais viver essas negatividades, essas coisas que eu vinha vivendo e agora eu tô decretando mesmo pra minha vida que acabou e que eu tô deixando para trás tudo que não serve mais para mim. Então, essa é a intenção para essa lua minguante, que seja levada embora para você, e se você tá assistindo isso em algum momento no futuro, enfim, aí faça isso de preferência numa lua minguante, tá? Mas enfim, faça essa energia desse ritual para que a lua minguante possa realmente lavar e levar embora de você tudo o que já não te serve mais. Você nem precisa colocar especificamente. Fala, universo, eu quero mesmo que tudo o que não me serve seja levado embora. Porque eu quero viver de fato e eu já tenho o preparo para viver e eu me abro para viver o melhor que o universo tem para mim. Mesmo que eu nem sequer consiga imaginar esse caminho, ou mesmo que eu sequer saiba o que é isso para além do meu ego. Porque aqui o que eu percebo é uma energia de dissolução de ego para algumas pessoas também. É de pessoas que, muito provavelmente, depois de fazer a reversão, ou porque fizeram a reversão, estão começando a repensar alguns desejos que tinham. E agora, alguns desejos egóicos estão ficando mais distantes. Por quê? Porque os desejos egóicos não trazem a plena felicidade. Então eu vejo aqui você se alinhando muito mais com uma energia que vai direcionar você para você conseguir realizar um desejo que é muito mais conectado ao seu tempo divino, que é uma energia do propósito, que é a energia da alma verdadeiramente, não mais as energias do ego, porque as energias do ego são falsas. E aqui eu percebo você se desprendendo desses desejos do ego, dos valores do ego, de coisas desse tipo. E, retornando rapidamente só para as questões de pessoas que ou que estão buscando fazer intercâmbio, ou especialização, mestrado, doutorado, que estão com questão judicial travada ou alguma coisa desse tipo, eu vou recomendar para você que não apenas você coloque a intenção nessa lua, no momento em que você estiver ouvindo, enfim, para que isso vá embora, mas e que vai embora no sentido aquilo que está travando essa situação. Mas eu vou pedir para que você entre em contato comigo, se você realmente está passando por uma situação assim, porque eu vou te passar uma magia específica para você poder trabalhar junto com isso, porque aqui está abrindo um portal de uma energia
de obsessão e trevas também segurando essa situação, e pode ser que, se você não tem ainda conhecimento espiritual e o preparo para poder trabalhar com isso, pode ser que você precise de um pouco de ajuda. Eu, nesse momento, deixo claro que eu não vou cobrar por isso, tá? Basta você entrar em contato comigo e me explicar a sua situação, me explica o que está acontecendo, e eu vou te passar o material para você poder fazer um ritual bem específico na sua casa. É simples de fazer, mas eu não tenho como passar isso de forma pública aqui num vídeo do YouTube, tá bom? Então, se esse for o seu caso, se você está querendo se mudar para o exterior, se você está querendo, enfim, né, como eu falei, questões relacionadas à vida acadêmica, questões judiciais, questões também de não estar conseguindo se desprender de algum líder religioso, ou então pessoas que estão passando por abusos espirituais, que estão passando por obsessão e coisas desse tipo, entre em contato comigo e me conte a sua situação. Eu não vou simplesmente passar uma magia para uma pessoa que não precisa dela, tá? Então, eu preciso saber da situação. Sem saber da situação, eu não passo magia para ninguém, tá bom? Então, essa foi a leitura de quem escolheu o elefantinho dourado. E agora, nós vamos fazer a leitura de quem escolheu o Buda. Então, vamos ver na energia de quem escolheu o Buda o que é que está acontecendo e como você pode alinhar as suas energias para seus rituais. Então, vamos lá. Eu peço que você, primeiramente, respire profundamente. E agora eu peço que seja estabelecida a conexão dos nossos registros akáshicos e a abertura desses registros para que a verdade superior seja revelada através da cristalomancia e deste portal que está aqui aberto. E eu peço que a conexão com a verdade superior e com a lei da verdade sejam estabelecidas para que os melhores aconselhamentos possam ser trazidos para quem está me ouvindo neste momento para ajudar no direcionamento da sua vida, para seus rituais e as suas magias. Gratidão, gratidão, gratidão. Nossa. A gente caiu, caiu uma pedra no meu colo, de tão poderosa que estava aqui a energia. Então vamos lá, vamos entender alguma coisa. Primeiro eu vou começar justamente com essa pedra. Vou até mostrar, a primeira vez que eu vou mostrar uma pedrinha aqui. Ó, essa é uma jaspe vermelha. Essa é uma pedra que se relaciona com a energia da justiça divina. E ela saiu aqui justamente em um campo do tabuleiro que fala sobre alguma coisa que aconteceu, eu acredito que num passado muito distante, ou com relação a algum ancestral, ou com relação à sua família como um todo, mas é alguma coisa do campo familiar principalmente, ou de vidas passadas, enfim, alguma coisa assim. Mas eu acredito que principalmente tem a ver assim, se é vida passada, provavelmente você deve ter sido algum ancestral que encarnou e agora você é em reencarnação desse ancestral, tá? É provavelmente essa situação aqui pra você. Eu percebo que houve uma injustiça, tá? E essa injustiça, por mais que ela tenha sido cometida, eu tô sentindo aqui uma energia de que as coisas estão se ajustando. Eu percebo aqui uma energia de alinhamento com relação a essa questão da justiça divina. Existe alguma coisa mesmo acontecendo no teu campo de energia que a sua energia está muito livre para poder fluir. E isso significa que existe algo que vai ser desprendido. Então, eu acredito que essa injustiça é algo, na verdade, que vai deixar de fazer parte da sua família, do seu campo familiar, completamente. E que você nunca mais vai precisar lidar com essa situação. Então, se você já colocou alguma intenção, seja porque você já me acompanha e você já ouviu essa mensagem antes, ou algo nesse sentido, então, aqui está aparecendo uma confirmação para você de que a energia do universo e as magias que você fez já estão corrigindo, e já, na verdade, eu acredito que até já corrigiram a injustiça que foi feita, mas a coisa ainda não está plenamente equilibrada. Ainda não houve a regeneração completa das energias que precisam ser regeneradas para você poder ter um empoderamento verdadeiro de tudo que você precisa, e principalmente o empoderamento dos ancestrais, do campo familiar, para poder ajudar você a se estruturar e a seguir em frente com a sua vida. Mas isso vai acontecer. É uma coisa que tá acontecendo aqui aos poucos. Eu percebo que é importante você focar na sua comunicação, então é importante você decretar mesmo as coisas que você quer. Faz o decreto. Se você ainda não fez, pelo amor de Deus, faça o decreto. Porque a energia que está aqui está vindo mesmo que você precisa focar em você mudar a sua vibração como um todo para que você comece a atrair
coisas melhores para sua vida. E eu percebo aqui pessoas que estão com principalmente duas áreas da vida muito paradas, por assim dizer. A primeira, que é a área financeira, e a segunda, que é a área de relacionamentos. Ou não é que necessariamente a coisa esteja parada, mas pode ser que tenha havido alguma situação que trouxe você para uma redução, então para uma queda de nível de vida, por exemplo, e para algumas pessoas isso pode ter levado a uma separação, ou então a uma ameaça de separação, alguma coisa nesse sentido. Mas eu percebo que houve conflitos aqui, e não sei se esses conflitos estão havendo ainda ou não, porque aqui eu estou percebendo uma energia que está vindo mesmo para integrar alguma coisa que veio de ruim num relacionamento amoroso, e essa energia tá vindo para ser levada embora, tá? Existe alguma chaga, eu gosto de usar essa palavra chaga porque é como se fosse um câncer, né? E eu tô percebendo essa energia assim de um câncer na vida amorosa, de alguma coisa muito ruim, de alguma coisa muito podre, que aconteceu para tentar separar. Eu percebo isso daqui como uma energia de magia negativa, tá? Eu percebo que pode ser que tenha sido enviado uma magia negativa para você, para separar o relacionamento amoroso. Se isso acontecer e você já sabe, então, muito provavelmente as energias que estão vindo aqui estão vindo para poder limpar isso e estão vindo para poder lavar isso de uma vez por todas para você não ter mais os efeitos dessa magia negativa na sua vida. Agora, se você não sabia disso, se houve uma separação de fato e você não sabia que estava havendo uma magia, então a energia está vindo aqui para limpar e é importante que você coloque essa intenção mesmo nos seus rituais de que a magia que você for fazer limpe essa magia que está sendo, que foi mandada contra você, para que possa haver uma reunião do casal. Porque eu percebo aqui que não era para vocês terem se separado, tá? Então, já fica a dica aqui para você, tá? De que tem alguma coisa muito errada no campo amoroso, mas que não é por questões internas do campo amoroso, mas é por questões de fora que quiseram se meter no campo amoroso e não deveriam ter entrado, mas houve uma abertura para que essas coisas entrassem. Então, é importante que isso seja realmente mandado embora. Se você ainda não fez uma limpeza mesmo, de, por exemplo, tomar um banho tipo de sal grosso ou alguma coisa, para depois se reenergizar, eu percebo aqui que principalmente assim, quem tiver a oportunidade de ir pra praia e tomar banho de mar, é importante tomar banho de mar, tá? Mas se você não tiver essa oportunidade, então o que eu recomendo pra você? Que você tome um banho de sal grosso primeiro, depois tome o seu banho normal para tirar o excesso de sal do seu corpo e depois você faça uma reenergização com plantas, tá? Com ervas, e aí você pode escolher as ervas que você sentir no seu coração, mas eu recomendo principalmente alecrim e outras ervas que você sinta que podem ajudar você a se reerguer, porque eu sinto aqui que teve alguma coisa que te derrubou e que não foi legal, então é importante você se reerguer, tá? Outras questões que eu tô aparecendo aqui, que eu tô vendo aqui que estão aparecendo. Para quem tá com situação financeira muito travada, essa situação financeira travada tá indo embora e está aparecendo aqui uma energia de prosperidade. E você vai começar a atrair mais recursos, mais dinheiro, eu vejo a sua vida material mesmo, começando a entrar num fluxo de entrar mais dinheiro, de você se conectar mais com uma energia de prosperidade e abundância, o que é muito bom. E eu vejo aqui uma energia mesmo de um novo começo, de que para algumas pessoas isso pode significar o nascimento de um filho, né? Enfim, uma criança, alguma coisa assim. Isso pode ser literal para algumas pessoas, mas para outras pessoas eu percebo que isso pode ser o nascimento de uma espécie de parceria e de um dinheiro que vem, por exemplo, não necessariamente do seu trabalho, mas que pode vir, por exemplo, eu sei que não é muito legal quando a gente pensa em alguém que vai morrer, mas que pode vir de uma herança, por exemplo, tá? É uma possibilidade, considerando que tá aparecendo aqui, um dinheiro que vem de uma herança, ou um dinheiro que vem de uma fonte inesperada, ou um presente mesmo, e eu vejo isso muito como uma energia para alguns de dinheiro, tá? De um dinheiro que vem de uma pessoa mais velha, por exemplo, que quer te dar um presente, ou que quer investir em você, ou alguma coisa nesse sentido. E para outras pessoas, eu percebo que isso daqui pode ser uma energia de cura de questões relacionadas à criança interior. Para outras pessoas, isso pode significar também uma cura de magias negativas que estavam travando a sua vida e principalmente a sua mediunidade. Então tem aqui algum despertar mediúnico para algumas pessoas também, que pode ajudar para algumas coisas. E eu percebo também uma energia de cura para pessoas que não estavam conseguindo entender para onde que a vida está querendo te levar. Eu percebo aqui agora como se fosse uma nova abertura, um novo olhar e um olhar de um pouco mais de brilho para você entender para onde que o universo quer que você vá. Por quê? O universo nada mais é do que a conexão da nossa alma
com a energia do todo. Então, não existe essa de que esse é o seu destino e o universo quer isso pra você, é uma coisa de fora pra dentro. Não, é uma coisa de dentro pra fora. Mas por conta do nosso ego, muitas vezes nós não entendemos e nós não aceitamos isso. E aí, o que eu percebo aqui pra você é você conseguindo entender essa questão da alma e de você entender que esse destino, que o propósito, que essa coisa toda, que é da alma, não tem outro caminho se não seguir isso. Porque se não seguir, nunca vai ter felicidade. Então eu percebo você aqui conseguindo se tornar uma pessoa muito mais feliz e muito mais plena com as coisas na sua vida. E, por último, eu percebo aqui algumas pessoas que estão passando também por uma recuperação e uma regeneração espiritual. Por isso que eu percebo também questão de energia de magia, e magia que afetou principalmente vida material e vida amorosa. Eu percebo que quem sofreu magia nesses dois campos da vida está passando aqui uma energia de uma limpeza, de uma regeneração, de cura, de libertação com relação a todas essas energias. E eu percebo que para algumas pessoas essa energia aqui também pode significar uma necessidade de uma introspecção um pouco maior para estabelecer um relacionamento mais íntimo com a espiritualidade. Para algumas pessoas isso pode significar realmente começar a meditar, para outras pessoas isso pode significar um despertar mediúnico de fato. Então você vai ter que ver dentro disso tudo que eu falei, o que se encaixa para você, o que faz sentido para você colocar as intenções do seu ritual, principalmente nas coisas que precisam ser levadas embora, mas qualquer pedido é sempre válido. A lua só vai ajudar, independente de qual lua for, ela só vai trazer as energias dela para poder contribuir para esse processo. Então, mesmo que você peça uma coisa que você quer que cresça, e se você fizer isso numa lua minguante, a única coisa que vai acontecer é que a lua minguante vai levar embora o que está impedindo essa coisa de crescer. Mas é importante você saber estabelecer bem as intenções, porque senão, enfim, eu vou fechar aqui a mesa primeiro, mas eu vou trazer ainda uma mensagem final que começou a aparecer aqui, justamente com relação a essa questão da magia. Então, hoje não vai ter carta no final, hoje vai ter um conselho mesmo sobre magia para você entender melhor como a energia funciona. Então, para você entender, se você ainda não entende muito bem como construir frases para poder estabelecer as suas intenções, é importante você entender a energia da lua e focar em intenções que já tenham a ver com a energia daquela lua. Por exemplo, se você vai colocar uma intenção de algo para crescimento, faça isso na lua crescente. Se você quer uma coisa que vai embora, faça na lua minguante. Isso se você ainda não sabe estabelecer intenções adequadamente. Agora, se você já consegue entender um pouco melhor as nuances da energia, você pode muito bem usar uma lua minguante para levar embora o que impede uma coisa que você quer que cresça. Então, você precisa só saber escrever bem a sua intenção. Então, você pode colocar, por exemplo, eu quero que... Assim, eu digo assim, evite usar a palavra querer, porque querer significa não ter. Porque se eu quero, eu não tenho. Então, procura construir a sua frase, principalmente de uma forma que seja mais no presente. Então, por exemplo, eu determino, eu decreto que esta energia seja movimentada para levar embora da minha vida, no caso de uma lua minguante, qualquer energia, qualquer bloqueio, qualquer limitação que esteja impedindo o crescimento do meu desejo. Entendeu? Então, é importante você entender, para você trabalhar bem com a mecânica das luas, não é que você não possa colocar uma intenção de algo que você quer que cresça, mas você tem que entender que se você quer que algo cresça, então você não vai falar, lua minguante, por favor, trabalhe as energias para que cresça tal coisa na minha vida. Por quê? Porque a lua minguante não ajuda a crescer. Então você tem que pensar como se fosse uma engenharia reversa dentro da sua cabeça. E aí, a lua nova, a mesma coisa. A lua nova é uma coisa que você quer que comece. Lua crescente é uma coisa que você quer que cresça. Lua cheia é uma coisa que você quer colher. Então você pode colocar numa lua cheia também, por exemplo, uma coisa que ainda não existe na sua vida, que você ainda nem começou a fazer. Mas você fala, eu quero colher isso daqui que eu quero fazer. Então, eu determino que a lua cheia me traga a colheita e os frutos o desejo que você quer, entendeu? Então, aqui tá uma dica muito preciosa, muito valiosa para você poder trabalhar na sua vida, para você trabalhar bem as energias dos seus rituais. E é isso para esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Espero que tenha feito sentido para você, tanto as leituras quanto a interpretação da lua e de todo esse momento astrológico que nós estamos passando. E se você precisar falar comigo, meu contato está aqui na descrição, eu estou à sua disposição. Gratidão por você estar aqui, por você ter assistido esse vídeo e permitido a nossa conexão, e um beijo no seu coração.